Gente, e eu que falei com o Oda esses dias, e ele contou pra mim o que é o One Piece. Então fica aí o alerta de spoilers, mas quando o bando chegar em Raftel, vai ter só um baúzinho ali, o Luffy vai abrir e dentro ele vai encontrar um bilhete dizendo: vire para trás, este é o verdadeiro One Piece. E o Luffy vai estar olhando para os chapéus de palha. E o pior é que isso faz sentido, porque se o Gold Rogers foi executado lá em Logtown, quem saísse de lá e chegasse em Raftel, certamente o maior tesouro que esse capitão teria na mão seria os seus amigos. Como um bando capaz de chegar até Raftel, cara, não existe tesouro, não existe fortuna que eles não seriam capazes de conquistar. E é por isso que o One Piece, sem dúvida, são os amigos que fizemos pelo caminho. Afinal, é apenas por causa desses personagens que é possível chegar até o final do arco de Skypiea. Porque esse arco é uma bosta. Calma, depois da vinheta a gente vai desenvolver isso. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Livro Sem Foco. Tranquilos que eu, pelo menos, não me considero uma pessoa tão 880 com crítica. Eu não gosto de Skypiea, mas esse arco tem sim umas coisas muito legais. A forma como ele começa é extremamente interessante, porque o chamado para aventura é muito natural. O bando está simplesmente em rota para a próxima ilha quando um literal barco gigante desaba dos céus. E se não bastasse, o log pose de Nami está apontando para cima. Então, ao mesmo tempo que o pessoal está desesperado, a curiosidade é aguçada pois cai um barco do céu, o log pose aponta para cima. Teria uma ilha lá? Seria possível chegar lá? Porque o caminho natural que eles deveriam seguir não era para lá. Por mais que o log pose aponte, lá deveria ser desconsiderado. Mas é justamente a curiosidade, a vontade de descobrir, a vontade de ir até lá simplesmente para ver qual é, que deixa o Luffy obcecado com essa ideia. É muito interessante a forma que o Luffy conduz o bando, mesmo sendo um péssimo capitão. Só que nesse ponto a gente nem faz a menor ideia de como chegar lá. E é nisso que o Chopper e o Usopp se agarram, por exemplo. Porque eles acham essa ideia péssima, né? De fato, é o que qualquer pessoa minimamente sensata acharia. E a melhor parte deste arco pra mim é toda a preparação necessária para chegar até as Ilhas do Céu, e tudo isso acontece em Jaya. Uma ilha razoavelmente pequena onde nós conhecemos os irmãos Mazira, que são esses macacos que conduzem expedições, vasculhando os navios que caem dos céus nesta região, e que querem ajudar o Mont Blanc Cricket, descendente de Noland, que a gente vai falar mais pra frente, a encontrar a Cidade do Ouro, que está perdida. E os irmãos Mazira buscam por ela nos confins da região de Jaya, acreditando que conseguirão encontrá-la no fundo do mar. Eu gosto muito como um pequeno tema de One Piece, que já apareceu lá atrás algumas vezes, e que volta aqui com bastante força, que é aquela ideia de pessoas boas ajudando os outros, independente do seu próprio ganho, ajudando porque elas podem, versus pessoas ruins que querem fazer o mal para as outras pessoas simplesmente porque eles podem. E como a gente fica com aquele sentimento de que esse tipo de gente vai se dar mal na vida. Isso me lembra bastante Baratie, com o Sanji e o Zeph dando um sacão de comida para toda a tripulação do mala do Don Krieg, ciente que o mau caratismo de Krieg faria com que ele usasse a pouca energia que restava em seus homens para atacar Baratie. Lipe, você não consegue fazer um vídeo de One Piece sem mencionar o Don Krieg, cara? Eu acho que não. Aqui nós temos aquela cena do bar em Jaya com o Bellamy e as pessoas zoando o pessoal, porque o Luffy fala coisas com uma facilidade invejável, né? Ele sai contando aos quatro ventos a recompensa dele, o que atrai muita atenção, além de falar em voz alta que ele queria ir para as Ilhas do Céu. Todo mundo ri dele por ter um desejo tão infantil e idiota, e eles zoam a Nami por dizer que o log pose está apontando para cima. E o Bellamy tira sarro até mesmo do One Piece, dizendo que é um desperdício de tempo e de vida ir atrás de uma lenda como essa. E infelizmente essa vira uma briga de bar meio feia, ou um linchamento meio feio. Pois o Luffy começa a apanhar e ele não abre a boca, ele não fala nada. Ele não dá nenhum tipo de satisfação para o Bellamy e os seus homens medíocres. Então ele e o Zoro levam uma porrada ali de vários malucos, mas depois que eles saem dali, o Luffy fica ainda mais determinado a chegar nas Ilhas do Céu. E enquanto nós temos pessoas tão pífias, nós temos o Cricket que compra a ideia deles e decide ajudá-los a chegar lá. E é muito gostoso como a obra amarra necessidades mecânicas, isto é, explica pra gente como chegar nas Ilhas do Céu, explica o que é necessário e amarra com o drama ao mesmo tempo. O Cricket explica que não é equivocado a ideia de ir para as Ilhas do Céu. Existe um tipo de corrente marítima específica que são as correntes de gancho, que pegando uma dessas da forma correta, em tese você conseguiria chegar lá. Claro que obviamente não é nem um pouco fácil. Existe o senso de urgência, pois o Cricket sabe que uma dessa irá se formar ao sul de onde eles estão no dia seguinte. Então, o pessoal não tem muito tempo. Ele passa para eles uma missão secundária de conseguir um pássaro sul, um pássaro que fica literalmente o tempo todo apontando para o sul. Então, com
com esse pássaro no barco, eles conseguiriam sempre ter a direção correta para pegar a corrente e ir até o céu. O problema é que enquanto eles estão na floresta caçando o pássaro sul, o Bellamy e o seu pessoal vão até a casa do Cricket, dão um pau nele nos irmãos Mazira e eles arrebentam o Merry. Pois o Cricket representa tudo o que o Bellamy mais odeia: sonhos e bondade. Isso pois o Cricket é descendente de Noland, uma figura histórica que ficou conhecida por ser um grande mentiroso. Noland dissera ao seu rei que ele encontrara uma ilha cheia de montanhas de ouro, então o rei com uma tripulação foi até lá para ver, mas quando ele chegara ele não encontrara o ouro que Noland prometera. Então Noland foi sentenciado à morte. E o Cricket é o herdeiro desse legado. Por mais que ele seja subestimado, ele acredita que essa ilha no céu com uma cidade de ouro realmente existe. Então isso gera um ótimo momento emocional, porque assim que o pessoal chega de volta com o pássaro, o Cricket e os irmãos estão devastados pelo que aconteceu, e o pessoal fica tipo, vocês deveriam estar preocupados com essa surra que vocês levaram, não com o nosso barco. Mas eles, que, novamente, são pessoas muito boas, prometem, em uma noite, restaurar o barco e prepará-lo para a viagem que eles iriam fazer. E aí eles colocam toda a força da tripulação dos irmãos Mazira para trabalhar, e eles correm para consertar o Merry. Enquanto isso, o Luffy decide ir sozinho até a cidade para tirar satisfação com o trouxa do Bellamy. Claro que a gente pensa, Luffy, leva o Zoro e o Sandy pelo menos. Não tem por que ir sozinho, mas a força da mensagem é outra, né? O Luffy, com um único ataque, acaba com o Bellamy, graças a Deus. E é inclusive nesse episódio que a gente descobre que a recompensa dele agora é de 100 milhões de bellies. Nesse momento também o Zoro passa a ter a sua primeira recompensa de 60 milhões. Então, com tudo pronto, eles seguem em direção à corrente de gancho, com o pássaro sul apontando a direção, e apenas para não passar batido, mas ainda em Jaya a gente conhece o Barba Negra. Eu mal comentei porque ele não tem relevância nesse ponto da história agora, e é engraçado que se o Ace tivesse ficado com o pessoal, ele já teria encontrado o Barba Negra. Então o bando pega a corrente de gancho, e é muito legal o quão absurda é a situação, o quão parece ser impossível de dar certo. Tem toda a questão de navegação que a Nami percebe que é necessário para não perder o controle do barco. Como ela mesma diz, se tem vento e água, ela consegue navegar. É muito legal quando o One Piece é tão mecânico nas suas situações. É muito legal o senso de dificuldade para chegar no lugar, pois a gente fica com aquele sentimento de descoberta. A gente sente que eles estão encontrando algo que não deveria ser encontrado. Chegar onde ninguém deveria chegar. E isso é muito especial. Isso adiciona um tempero muito gostoso na história. A gente tá muito acostumado a ver os personagens nesse tipo de história resolvendo tudo na base de luta. E você sente que o autor muitas vezes não exerce muito a criatividade nos momentos de não luta. Mas em One Piece isso é totalmente diferente. Isso faz com que o caminho para algo se torne especial, se torne memorável, seja até mesmo mais interessante do que esse algo em si. Infelizmente, esse trecho é de longe pra mim a melhor parte desse arco. Eu gosto muito de Skypiea como conceito, é uma ideia muito interessante. Visualmente é um tanto quanto o que eu esperava que seria, a gente tem nuvens que substituem o mar, e a gente tem uma sociedade angelical que dá a ideia de céu cristão, mas a condução a partir daqui é estranha. A gente tem a Connis e o pai dela, que são a nossa referência de cidadão médio desse lugar, e eles abrigam o bando assim que eles chegam. Só que o foco no arco todo está nas batalhas. E eu passei o arco todo sentindo que eu queria conhecer mais daquele lugar, que eu queria entender melhor o funcionamento de Skypiea. Mas o que a gente tem são os soldados angelicais vindo para dar carteirada assim que o bando chega, falando que eles cometeram uma série de infrações, que eles não deveriam estar ali. É piada pronta, claro, porque muitas das infrações simplesmente não fazem nenhum sentido. Algumas delas soam como: o quê? Você é do Mar Azul e você respirou em Skypiea? Toma aqui sua multa. O pessoal que reclama da indústria da multa da cidade de São Paulo do Fernando Haddad em Skypiea ia ficar louco. Enquanto isso, a Nami pega uma motoca. Eu ia dizer uma motoca aquática, mas é uma motoca aérea, na verdade, né? Aérea aquática, vai. E ela chega numa ilha que chama a atenção por ser uma ilha comum, por assim dizer, no meio daquelas nuvens. E ela encontra um discador de concha, dispositivo muito comum em Skypiea e que vai aparecer diversas vezes ao longo desse arco. E nele, ela ouve uma mensagem gravada que mostra os últimos momentos de um homem antes de sentir a fúria de Deus. Então a gente ouve sons elétricos, que a gente sabe que é o Enel. Com isso, nós temos uma patrulha do céu extremamente redutível, com punição quase que por qualquer motivo, e um Deus poderoso, autoritário e tirano. Pensando na forma de introduzir o Enel, é interessante. Mas pensando em Skypiea,
pra mim já é mais fraco. Porque a gente tá tendo a introdução do problema do lugar, antes da gente saber o porquê a gente deveria se importar com o lugar. E não é como se as coisas não pudessem ser invertidas, como se o Oda precisasse seguir uma receita de bolo. Mas você sabe que Skypiea nunca importa de verdade. E aí a gente tem uma divisão de núcleos. Luffy, Sanji e Usopp vão até a Ilha dos Anjos, onde todos os julgam por serem do Mar Azul, porém a Konis acaba abrindo a boca que se eles não levam um criminoso ao julgamento, eles são punidos com a morte, o que gera um bom momento, porque Luffy, Sanji e Usopp se olham pra ela e falam: meu Deus, por que você falou isso pra gente aqui então? E isso provoca a ira de Enel. Nós vemos um raio descendo dos céus, mas a Konis é salva pelo Gunfall, o personagem esteticamente mais interessante desse lugar e que a gente vai falar mais depois. Enquanto isso, a gente tem Chopper, Nami, Zoro e Robin indo pra ilha que a Nami descobriu, e eles são literalmente levados por uma lagostona rubra e deixados em cima de um altar. E nessa exploração que eles fazem, a Robin faz a conta de que aquela ilha era na verdade um pedaço de Jaya, que foi parar nos céus, muito provavelmente por conta de uma corrente de gancho, similar àquela que os levou até lá, mas sem dúvida muito mais poderosa. Uma coisa muito recorrente neste arco é que sempre que os eventos em Skypiea se relacionam com Jaya e se relacionam com o No Land e com o Cricket, a história brilha. É um pouco óbvio que os irmãos Mazira estavam comandando uma expedição no lugar errado? Porque, meu Deus, eles literalmente sabem que eles estão numa parte do mar que arremessa barcos pra cima, até o céu. Depois de cobrir o perímetro do mar ali, já não tava na cara que eles estavam procurando no lugar errado? Que o que eles estão atrás está no céu e não no mar? Enfim, me soa muito óbvio. O problema é que depois disso, as lutas protocolares, que eu sempre reclamo, que eu sempre falo que eu não sou muito fã, já começam. Só que eu sinto que a gente ainda tá um pouco cru de informação. E eu gosto de quando as lutas acontecem, comigo ciente da importância delas. Quando eu mal sei o porquê eu deveria me preocupar com a narrativa do arco, e as lutas longas já começam e duram vários episódios, pra mim fica difícil. A gente tem toda a luta muito difícil entre Luffy, Sanji e Usopp versus Satori, um dos 4 sacerdotes. É uma luta bem difícil para os nossos personagens e a gente mal entende por que ela teve início. Apesar da nossa falta de informação, depois a gente tem uma luta que pega no emocional, porque o Chopper tinha ficado no Going Merry para protegê-lo e ele é atacado por Shura, outro sacerdote que é extremamente poderoso. Ele vai destruindo o Going Merry e dá uma dó tão grande do Chopper, porque ele se sente mal por estar falhando em proteger o Merry. Felizmente, ele é salvo pelo Gunfall e luta com o Shura no seu lugar. E não desmerecendo o Gunfall, mas ele costumava ser o deus de Skypiea. E ele perdera o seu posto porque Enel tomara a força. O Enel usurpou a posição de Deus. Fica claro que Gunfall era um deus melhor. Mas é muito curioso como aqui a gente tá falando de Deus como um título. A sensação é que Gunfall era o prefeito de Skypiea, não o deus. Porque ele salva o Chopper, mas ele não fica bem da luta contra o Shura. Ele nem chega a vencer ele direito. Ele é interessante, eu gosto bastante dele, mas essa questão dele não ser tão poderoso e ser o antigo deus, pra mim entra um pouco em conflito na minha cabeça. Mas bom, a gente conhece um último povo que vai ser bem importante nesse arco, que são os Shandias. Um povo desenhado como os nativo-americanos que viviam 400 anos atrás na metade da ilha de Jaya, que foi arremessada para os céus. E quando eles chegaram lá, o povo de Skypiea, que são os anjinhos metidos com uma asinha pequenininha, se maravilhou ao ver aquela quantidade de terra firme, e eles iniciaram uma guerra por ela contra os Shandias, e acabaram vencendo, expulsando o povo nativo de sua própria terra. A terra dos Shandians é o pedaço de Jaya que hoje é conhecido como Jardim de Cima. Upper Yardo, como eles falam no anime. Não, pera, na verdade, Jardim Superior. Jardim de Cima é de Game of Thrones. Mas é no Jardim Superior que o Enel fica. E fato importante é que há 6 anos atrás, Gunfall iria devolver Jardim Superior aos Shandians, o que colocaria fim à guerra que já se estende por muito tempo entre os Shandians e o povo do céu. Sim, novamente uma guerra. Só que a guerra entre esses povos teve um clímax, de fato, quando ela começou lá atrás, mas a gente não chega a ver ela pegar tração em tela igual a guerra que a gente acabou de acompanhar em Alabasta. O ponto é que os Shandians querem se vingar do Enel, pois ele se tornou o soberano da literal terra deles. Então, eles se colocam na batalha e é Wiper, o Shandia principal, por assim dizer, quem derrota Shura, usando um discador de rejeição, e acaba com o seu inimigo, mas quase acaba quem o usar também. Não se esqueçam dessa informação. A gente aprende que usar um discador de rejeição acaba com o corpo de quem o usou. Fica claro que depois de lutar contra Shura, o Wiper só deveria aguentar usar o discador de rejeição mais uma vez e ele já morreria. Anotaram isso? Mas anotaram mesmo? Beleza. Vai cair na prova, viu? Quantas vezes o corpo do Wiper aguenta usar rejeição? Uma. Muito bem, muito bem. Na real, aguentar, ele não aguenta usar nem mais uma, né?
porque aguentar significa conseguir usar e ficar vivo. Nesse caso, ele morreria em sequência. Mas enfim. O Enel demora para aparecer, mas eventualmente ele dá o ar da graça, e eu gostaria que ele não tivesse aparecido, porque, gente, ele não é um vilão ruim. Ele só é básico. Muito básico. Basic. Ele nem Deus é pra começo de conversa. Ele comeu a fruta do diabo do relâmpago, que é uma fruta logia, a categoria de fruta mais poderosa. E por ele ter derrotado Gunfall e usurpado o título de Deus, ele se tornou Deus. Mas ele não é Deus, não é, né? Enel então inicia o seu jogo e o seu desafio de matar todo mundo, todos os invasores. E vamos lá. Eu acho o Enel um cosplay de Deus tirano básico. Basic. Ele só dá risada e é muito sádico. E é complicado porque ele é, obviamente, muito poderoso, só que eu penso que se o seu vilão não é tão interessante, não é cativante como um Bug ou um Bon Clay, não tem um plano tão bem feito e a frieza de um Crocodile, não representa um trauma ou agiu diretamente contra um dos personagens principais, como o Arlong para Nami, ao ponto da gente querer demais ver esse cara destruído, se o vilão não tem nada disso, eu optaria por eclipsá-lo. Eu não daria tanta relevância pra esse cara, porque ser só um cara forte e poderoso quer destruir um lugar que a gente nem se importa direito? Foda-se. Entende? O Enel não estabelece uma relação com os nossos personagens. Ele não se relaciona com praticamente nada. A única coisa que a gente tem quando ele entra em cena são personagens travando lutas com o propósito de chegar até aquela parte do Jardim Superior que tem o pé de feijão. Só que os 4 sacerdotes não são interessantes. O próprio Shura pra mim é o mais legal entre eles. E eu nem tenho certeza se eu realmente acho isso. Ou se eu só tenho uma simpatia maior devido ao fato dele chamar Shura, um nome de um cavaleiro do Zodíaco. Sendo que o próprio Shura de Cavaleiros é um personagem bem sem gracinha, né? Mas vamos lá. Eu acho que o ouro desse arco teria sido explorar mais a população de Skypiea e os Chandians, trabalhar as diferenças desses povos e ir para um caminho parecido com o de Alabasta, em que as lutas individuais importaram menos, porque era muito mais difícil e interessante ver como eles parariam a guerra. Eu entendo que, por um lado, se tudo se resumisse a um confronto entre os Skypians e os Chandians, ia parecer demais a mesma situação que a gente acabou de ver. Só que, mais ou menos, né? Porque a gente tá falando de um povo que foi expulso de sua terra e quer ela de volta. Eu não sei. Mas é que o caminho de luta atrás de luta, pra mim, é a pior escolha a se fazer. Porque nós temos lutas que não possuem função narrativa nenhuma. O Zoro contra o sacerdote da espada, o Chopper contra o sacerdote descuidado, não são lutas que importam. A única luta que importa é contra o mala do Enel. Só que o Oda, Eiichiro Oda é muito inteligente, né? A gente sabe disso. Só que ao mesmo tempo que nesse trecho ele é muito inteligente, ele é muito insuportável também. Porque, gente, a gente não é burro. A gente sabe como o Oda trabalha e leva em consideração as interações elementais. Ele leva essas questões físicas, biológicas, químicas em consideração na forma que ele escreve One Piece. Esses pontos sempre são levados em conta. Então eu não suporto ver um monte de luta desnecessária. Eu de verdade me incomodo em ver o Enel destruindo os personagens que eu tenho tanto carinho, deixando todo mundo na beira da morte, sendo que desde que o Enel aparece pela primeira vez, eu pensei, sem dúvida esse cara é muito poderoso, mas ele não é inimigo pro Luffy. É óbvio que o Luffy arrebentaria o Enel no meio por ser de borracha. Eu fico maluco porque o Oda trata isso como se fosse um plot twist. É feito para ser um momento de tan tan tan. Só que, cara, quem conhece muito pouco sobre coisas, perceberia que o Enel jamais conseguiria enfrentar o Luffy de cara. Então a gente tem todo um trecho do Luffy dentro da Nola, aquela serpente gigante. O Luffy fica preso dentro dela um tempasso nesse arco, aquele clássico recurso de tirar o Luffy em cena por bastante tempo. Enquanto o Enel brinca de Deus, dizendo que apenas 10 estariam vivos depois de tanto tempo, e eventualmente só sobraria ele. Gente, sem brincadeira, são uns 12 episódios, são mais de 4 horas assistindo One Piece, vendo um monte de situação desnecessária, tudo para que eles cheguem até o Enel, pra gente ver o Enel macetar os nossos personagens, inclusive os Xandinhas, inclusive todo mundo, sendo que a gente tem certeza absoluta que é só o Luffy chegar que ele vai resolver. Tem função tudo isso, porque quando o Luffy acerta um golpe no Enel, é uma catarse. A gente fica maluco de felicidade. Mas era óbvio. Eu fico muito chateado, porque é bom, mas era muito óbvio.
Mas apesar da sensação de agora vai, o Enel consegue surpreender e encontrar uma forma de enfrentar o Luffy. Então mesmo o Luffy demora pra conseguir vencê-lo. E nesse ponto ele tá tentando destruir toda Skypiea. O plano do Enel é encontrar o V-Earth infinito, que nem faz muito sentido, pois a V-Earth é literalmente a forma que eles se referem à Terra do Mar Azul, que é a Terra normal desse mundo. Então o lugar que tem muito dessa Terra é literalmente qualquer lugar que não é Skypiea, né? Mas não, o Enel ele quer destruir Skypiea e encontrar o V-Earth infinito. Por que não, né? Essa perna final da luta contra o Enel é ainda mais cansativa, pois ele gruda no braço do Luffy uma bola gigantesca de ouro, dando um trabalho absurdo para o nosso protagonista conseguir se locomover. E o que dirá chegar até as alturas para enfrentar o Enel. Além disso, nós temos também todo um excelente momento do Sanji, que fica completamente frito pelo Enel, mas que esboça um mega sorriso no rosto, porque ele conseguiu dar uma ferrada na parte interna da arca voadora do Enel. O Sanji tem essa coisa, né, de ser esse personagem que some por um tempo, e quando ele reaparece, ele tem alguma resposta, ele tem alguma solução muito inventiva e muito legal para algum problema que a gente tá tendo. Mas ao invés da obra valorizar o sacrifício do Sanji e fazer a arca do Enel cair, o Enel simplesmente vai lá, dá uma olhada, vê as partes estruturais que o Sanji meteu o chute, dá uma arrumadinha e segue a vida. A arca fica bem, não significou nada. Então se não vai significar nada, pra que fazer? Pra que fazer um momento num tom de virada, num tom de plot twist, mostrando que o Sanji conseguiu na surdina ferrar a arca do Enel, pra no final isso não ter relevância nenhuma? Gente, isso é um ótimo exemplo de escrita ruim. Esse é um momento que é para além de gosto pessoal. É um momento mal escrito pelo Oda. Mas vamos lá, a gente finalmente se encontra perto do momento final desse arco. Graças a Deus. E aqui rola um posicionamento muito esquisito da narrativa, porque em meio a toda a batalha, todo o desafio meramente prático de conseguir alcançar onde o Enel se meteu, e dispara raios atrás de raios, de muito, muito alto, aqui o anime costura com um último flashback que é muito importante, que é disparado uma das melhores partes de todo o arco de Skypiea. Por mais que seja um flashback nada orgânico, ele não tá posicionado de modo que algo que aconteceu o desencadeou, ele só acontece. E eu aponto isso porque às vezes a gente tem alguma ponte entre o que está acontecendo, que é o fio condutor para o início do flashback. Um personagem, por exemplo, pensando em algo, lembrando em algo, e leva até o flashback. E nesse caso não, nesse caso dá uma sensação de, caramba, como a gente vai contar a relação do Kalgara com o Nolendo? Ah, sei lá, mano, só conta. Assim, do nada? Interrompendo a luta? Num total anticlímax? É, mano, assim mesmo. Essa luta nem tá boa, que diferença faz? É só nesse ponto da história que a gente descobre a verdade sobre o Nolendo e o Kalgara. Nolendo era um explorador que cultivara uma bela amizade com o Kalgara, quando o conhecera na ilha de Jaya há 400 anos atrás. Nolendo chegou até lá para ouvir o badalar de um sino, e como ele era médico, prestou ajuda ao povo Xandia, que para curar os feridos, precisavam realizar sacrifícios, pois era a única forma que eles conheciam. E Nolendo se dispôs a ajudá-los. Após salvar os Xandias com antídotos, a amizade entre os dois floresceu. A Nola, a serpente que nós vimos gigantesca no presente, aparece pela primeira vez minusculinha, um nenê. E por ter feito tão bem aos Xandias, Kalgara revela a Nolendo a cidade de ouro em sua ilha, Xandora. Até mesmo oferece que Nolendo leve todo o ouro que ele quiser em seu navio. Mas o que captura a atenção de Nolendo é o sino gigantesco. Acontece que depois Nolendo e sua tripulação cortam algumas árvores que eles não sabiam que eram árvores sagradas, mas acontece que aquelas árvores estavam infestadas de praga, e justamente se elas não fossem cortadas, elas teriam passado a praga para outras árvores, e consequentemente, mais Xandias ficariam infectados. Nolendo foi expulso de lá, mas na hora de sua partida, Kalgara se arrependera e prometera ao amigo que soaria o sino todos os dias para que Nolendo o ouvisse e conseguisse voltar até a ilha. Porém, entre o Nolendo ir até o rei, contar que existe a cidade do ouro, que ele queria lhe mostrar, e voltar até Jaya, neste meio tempo a corrente de gancho levar a ilha até os céus. Então Nolendo foi taxado de mentiroso, e os Xandias lutaram dia após dia por muito tempo para defender a sua terra, enquanto Kalgara fizeram o máximo para soar o sino, mesmo que em vão. O sino foi arremessado para longe no momento que a ilha chegou aos céus. Então apenas Enel sabia onde estava o sino. E como lendas são modificadas ao longo do tempo, o boca a boca vai transformando e a reconfigurando. A forma que nós conhecemos a história é que o sino se tornara um símbolo de esperança. Um símbolo de que, quando ele soasse novamente, significaria o fim entre a guerra e os Skypians. O que
Não faz muito sentido, tá? Isso pra mim parece muito tentar emular o peso da chuva caindo em Alubarna na batalha final em Alabasta, sabe? Mas não é a mesma coisa. Não dá pra comparar o peso de um com o outro. Mas é interessante que mesmo após o sino ter sido soado, acontece um estranhamento. Existe todo um processo, toda uma evolução para que os Xandias e os Skypians parem de se estranhar. Mas fato é que o sino foi soado. E quem o faz é o Luffy. E lembra que eu disse que sempre que esse arco amarra com o No Land, o Cricket e Jaya é quando ele fica bom, a história cresce, a história fica boa? Esse é o ápice disso. E é um momento muito, muito emocionante pra mim. Quando o Luffy, de uma vez, com um único movimento, consegue trazer paz para Kalgara, pelo sino finalmente ter soado em homenagem ao seu amigo, consegue fazer com que a animosidade entre os Xandians e Skypians fique de lado, consegue provar para o Cricket e para os irmãos Mazira que Shandor existe, que a Cidade Dourada existe, realizando o sonho do Cricket, e por último, mas não menos importante, derrotar o babaca do Enel. Eu fico muito feliz por como a vitória do Luffy representa tanta coisa diferente pra tanta gente. Ele provar para o Cricket, descendente do No Land, que a cidade de ouro existe é muito bonito, pois é honrar a memória do No Land. É uma forma de fazer com que ele não seja esquecido, pois o último da sua linhagem agora sabe, agora tem a confirmação de que o seu antepassado não era um mentiroso. Isso é muito bonito e muito bem estruturado. Porém, não chega a salvar Skypiea pra mim. Tudo de bom que essas revelações sobre o No Land trouxeram, a vitória do Luffy representando tanta coisa ao mesmo tempo, tudo isso pra mim é completamente eclipsado com o apagamento do arco que acontece no final. Vamos lá. No vídeo sobre Alabasta, eu comento sobre o Pel ter ficado vivo, que não apenas não tinha necessidade, como também não faz nenhum sentido, mas em Skypiea isso acontece na enésima potência. Absolutamente nenhum personagem morreu. E isso me deixa maluco, porque antes do Luffy chegar, o Enel tinha acabado com todo mundo. Qual a necessidade de manter vivo os personagens da própria Skypiea que não importam pra gente? Vários Xandias que tinham morrido simplesmente ficaram vivos. Sabe-se lá como. O pai da Konis, que tinha morrido, tá vivo. A serpente, a Nola, uma fofa que foi muito triste vê-la morrer e depois vê-la pequenininha no flashback, não precisa ficar mais triste, tá viva. E o Wiper, gente, o Wiper me deixa maluco. É dito que aquele ataque do discador de rejeição arrebenta, destrói completamente o corpo de quem usa. O Wiper usou uma vez contra o Shura e sobreviveu. Como eu disse que ia cair na prova, quantas mais vezes ele conseguiria usar contra o Enel? Uma vez, né? Uma vez. Sabe quantas vezes o Bonito usa contra o Enel? 3 vezes. 3 vezes, gente. Ele, não satisfeito, ele usa 3 vezes e fica vivo. Por que ele fica vivo? Alguém tinha uma magia de cura super poderosa? Não. Ele só ficou vivo mesmo. E piora, gente. Piora muito. Porque a gente tem uma ótima cena dos personagens confraternizando, dos Xandias e dos Skypians começando a se dar bem, e aí corta para uma cena do Enel na arca voadora, na maior tranquilidade da vida dele, gritando aos 4 ventos que ele está indo atrás do V-Earth infinito que ele queria. Sendo que até este momento, a última cena que nós ouvimos tinha sido levando o socaço do Luffy contra o sino. A pergunta não é apenas sobre ele tá vivo. Beleza, tá vivo. Mas quando ele montou na arca e foi embora? Porque se os personagens tivessem visto ele fazendo isso, a luta simplesmente voltaria a acontecer, meu de asa. E para além disso, o Enel é um vilão malvadão básico com um ego inflado muito grande. Eu não consigo acreditar que só porque ele tomou um socão do Luffy, ele iria desistir de destruir Skypiea. Não, realmente não, tomei um socão aí, né, e a gente não tá lutando até a morte, né? A gente tava aqui pelo esporte, e no esporte o Luffy ganhou. Como era um esporte, o Luffy ganhou, eu vou embora, GG. Boa luta, parabéns aí pela força, foi mal, tava doidão. Gunfall, vira Deus de novo aí, viu? Tamo junto, qualquer coisa me liga. Te passo o modelo da minha planilha de gastos do Excel, pode ser? Essa não é a postura do Enel que a gente viu no resto do arco, rapaziada. E aí, com o vilão sobrevivendo e fugindo, sem fazer nenhum sentido de nenhuma forma, com todos os personagens que morreram, até os pouquíssimos relevantes no arco, voltando à vida, sabe o que Skypiea parece? Filler. Skypiea parece um fillerzaço. Note, é um arco que aconteceu no céu, literalmente num microcosmo próprio, que tem pouquíssima conexão com a Grand Line. É lógico que tem uma conexão com o Jaya, com o No Land, com o próprio Gold Rogers foi até lá, mas são conexões com o todo extremamente pontuais. É aquilo, eu não faço ideia se Skypiea vai se conectar com alguma coisa lá na frente na história. E eu não quero saber. Sério, se você comentar spoilers
muito do futuro aí embaixo, eu vou simplesmente ocultar o seu comentário, você nem vai ficar sabendo o que aconteceu. Mas mesmo que se conecte, não muda o fato que o arco que nós temos aqui se comporta perfeitamente igual a um filler. Foi um arco que aconteceu muitas coisas grandiosas, mas que não impactam diretamente a vida das outras pessoas. Pense como cada parada que eles fazem resulta em ações que fazem os cartazes de procurados aumentarem de valor. Cada evento faz a cabeça do Luffy aumentar de preço. O que aconteceu em Skypiea não apenas não é da conta do governo mundial, quanto eles nem ficam sabendo. Isso tudo, toda a configuração de Skypiea é perfeito pra chamar de filler. E me deixa muito triste, porque é uma ideia com muito potencial, e que pra mim foi mal desenvolvido em inúmeras frentes. Apenas dizendo como esse arco parece filler, após Skypiea no anime, tem um mini arco filler de 10 episódios, que foi o único arco filler que eu assisti até agora, e que é muito bom. Eu juro pra vocês. Conforme eles estão indo embora das Ilhas do Céu, o Merry cai numa base da marinha, o Forte do G8. E é muito interessante a gente ver uma força militar tão numerosa diante dos nossos personagens, de modo que a única chance inicial de sobreviver é se esconder. E aí nós temos várias situações engraçadas e interessantes aqui, com os nossos personagens se infiltrando no QG e fazendo tarefas que eles não deveriam. Eles apenas fazem porque é muito mais forte do que eles não fazer, mas eles não deveriam fazer essas tarefas porque isso os expõe. Aí a gente tem o Sanji indo pra cozinha com o Luffy, passando pelos chefes que eles deveriam receber naquele dia no QG, e aí todo mundo fica obviamente muito impressionado com o Sanji. Só que no dia que o Sanji deu uma aulona pra eles tinham feito comida pra caramba já. E eles ficam tristes que a comida deles é ruim. Mas quando eles olham pro lado, o Luffy literalmente amassou 60, 80 pratos de comida, falando que a comida que eles tinham feito tava ótima e melhora muito a autoestima deles. Tem um momento que o Chopper se fantasia de doutor humano para fazer uma cirurgia de emergência. Então várias pessoas vão cruzando com membros sem saber. E o bando vai fazendo bem, porque é mais forte do que eles. É muito, muito divertido. O Usopp tem um momento de atuação muito engraçado. A Robin, que eu mal citei nesse vídeo, mas eu tô ligado que eu vou falar por muito tempo dela no próximo, então tudo bem. A Robin se passa por uma oficial uma hora, atua muito bem também e com um senso de humor terrivelmente peculiar. Tem também a fantástica cena do Luffy que corre pelo Twitter dele, dando um olé num cara da marinha, e é justamente uma cena desse filler. E além disso, tem uma ótima cena do grupo reunido depois que eles conseguem escapar do Forte do G8, que eles revivem memórias até ali. Como um bom episódio filler é bem enroladinho, mas é muito gostoso ver o bando todo mundo junto, sentado ali em volta da mesa do Merry, todo mundo reunido conversando, todo mundo passando por um processo de descompressão em conjunto, né? Depois de tanta intensidade nos últimos dias. E aí tem um momento fantástico de cada um relembrando as suas melhores lembranças com o Merry, todo mundo falando de histórias, todo mundo falando, nossa, como a gente deve ir pra esse barco. E aí eles falam que eles precisam de um construtor naval, porque eles não estão dando conta de consertar o Merry, e aí isso já é foreshadowing pro Frank, e o fato de que eles precisam consertar o Merry já é foreshadowing pra desgraça. Olha que coisa fantástica, cara. Olha o que um mero filler tá fazendo. Mas enfim, são uns 10 episódios de um excelente mini arco filler, que eu me diverti bem mais do que em Skypiea, pra ser bem sincero. Mas pra não terminar o vídeo com um tom tão ruim sobre Skypiea, eu quero falar da melhor coisa de Skypiea. Melhor até mesmo do que o No Land, do que Calgara, do que Cricket, do que Jaya, são o verdadeiro One Piece. Um arco como esse, se fosse em outro anime, eu possivelmente teria dropado. Mas olha como os nossos personagens são preciosos, gente. Não dá pra ser triste vendo eles na tela. Literalmente, eles fizeram uma noite de luau dançando com lobos. Tem também a cena mais fofa do mundo do Chopper sozinho. O Zoro que não tem nenhum senso de direção, tendo que ir para o sul, e ele fica andando pra lá e pra cá como o pássaro sul, que aponta para o sul, sem seguir a direção que o pássaro tá apontando. E o Luffy que tem na cabeça dele de que no norte é mais frio, e a gente descobre ao vê-lo sozinho, que é por conta de uma música. Enfim, o elenco de One Piece é tão bom, é tão carismático, que mesmo momentos e arcos ruins não são insuportáveis, pois é tão bom simplesmente ver esses personagens, estar junto com eles. É por isso que One Piece é tão bom de acompanhar. Skypiea me dá aquela sensação de quando você está passando por algum momento barra, algum momento muito difícil, muito ruim na sua vida, mas pelo menos você tá com seus amigos. E aí, tudo fica mais fácil. Pessoal, muito obrigado por terem chegado nesse vídeo até aqui. Eu sinto muito se eu falei mal demais, se você achou que eu peguei muito pesado com
no Skypiea, é que realmente, gente, eu achei esse arco muito complicado. Tô feliz que eu passei por ele logo, porque todo mundo promete que o Water 7 é um dos melhores arcos de One Piece até hoje. E bom, comenta aí embaixo o que você acha, eu quero saber. Se você não assistiu ainda os meus vídeos de Alabasta e East Blue, o que você tá fazendo? Corre lá pra ver, porque são vídeos tão legais quanto esse. Deixa seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra um amigo, porque não existe nenhuma pessoa que assiste One Piece que não tem nenhum amigo que gosta de One Piece também. Eu não acredito nisso. Então se você chegou até aqui, eu aposto que você tem um amigo que vai gostar de me ver falando de Skypiea também. Ou vai ficar bravo comigo, por que não? Manda esse vídeo pra ele que de coração, você não faz ideia tanto que você me ajuda. No mais, eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Livro Sem Foco. Valeu!